Tira agora é a minha vez. Por favor. Isso é a mesma coisa, só aqui no meio, aqui para aparecer a mesa. Isso. Aham. Isso, por favor. Obrigado, hein? Ele é uma gracinha, um gosto de água com gás, ele traz para mim. No conselho é a mesma coisa. Gracinha, eu não gosto de bolinha. É bacana. Não esquece, não. Ele é ótimo. É na hora de falar. É. Bom dia a todos. Obrigada pela presença de todos. Nós estamos aqui à mesa, centralizando como nossa palestrante falará sobre a acessibilidade atitudinal, a doutora Débora Prates, para quem eu peço uma salva de palmas. Temos à esquerda, no cantinho, o Silvio Souza, que é da Associação Brasileira de Professores Cegos e Amblíopes, do Instituto Benjamin Constant, e poeta da Casa do Poeta de São Paulo. Olha que lindo. Aplausos. Obrigado. Obrigado. Temos Geraldo Tadeu Monteiro, sociólogo e editor da Grama, que é a editora do livro da Débora, que fez um trabalho maravilhoso. Aplausos. Temos o maravilhoso intérprete Marcos Costa, que está sempre nos prestigiando a Débora. E a não menos famosa, a doutora Margarida Pressburg, que é membro do Alto Comissariado da ONU. Só isso que ela é. Então, agora, nós vamos passar a palavra para o Silvio Souza, tem até o meu sobrenome, né? Ele vai falar um pouquinho, vai fazer uma descrição do local, e é rapidinho. Silvio, pode fazer, ou daí ou usa a tribuna lá, não tem problema. Aqui mesmo. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui junto com a Débora, neste momento tão importante, marcante, histórico, né, onde nós vamos ter muitas novidades. E, enfim, em respeito e atendendo as normas e exigências de eventos onde existem pessoas com deficiência visual, nós queremos fazer uma rápida e breve audiodescrição, né, para que os deficientes possam saber mais ou menos como é que nós estamos aqui. Então, nós estamos aqui no plenário, ou
também conhecido como Plenarinho, é isso? Não, esse é o plenário mesmo. Isso, e é um plenário da OAB do Rio de Janeiro, onde acontecem eventos e onde se toma decisões relacionadas com o tema, né, da advocacia em geral, e da sociedade, né, defendendo os direitos, enfim, e é isso, inclusive, que nós estaremos fazendo aqui hoje, especificamente tratando dos direitos da pessoa deficiente. Enfim, e existem aqui alguns outros deficientes que estão nos prestigiando, né? Inclusive a professora Naí, que também é do Instituto Benjamin Constant, que está aqui à frente, né? E é um local lindíssimo, né? Com cadeiras vermelhas muito bonitas, e todos nós estamos aqui à frente. A Débora também está belamente vestida, com uma blusa linda de cor de cinza, né? Loira, de óculos escuros, e elegante como sempre é, né? Enfim, e nós agora daremos início a esse evento e queremos desejar a todos que aproveite o máximo possível, porque este é o momento. Obrigado. Silvio, eu peço desculpas que eu esqueci de passar para você, que nós estamos, nesse momento, esse evento de hoje está sendo devidamente filmado, nós vamos para a TV OAB, para o YouTube, então esse evento está sendo todo gravado pelos nossos amigos ali, os companheiros de OAB de longa data, o apoio do Ricardo, do pessoal todo, que está aí gravando para nós, depois pode ser visto no YouTube, é só ir na página da OAB, e pela data, ver o evento da Débora, vocês vão assistir toda a palestra e mostrar para os seus amigos, tá bom? Obrigado. Bom, agora, o senhor quer falar alguma coisa? Por favor, é bom. Doutora Rosa Fonseca, muito obrigado pelo convite, enfim, queridíssima Débora Prates, que hoje finalmente lança o livro, é uma saga que nós vimos dividindo com ela há algum tempo, né? O Silvio Souza, meu colega, professor também, quis a coincidência boa que fosse lançado no dia do professor, né? Hoje é o dia do professor, então fica aqui, exatamente, fica aqui a homenagem a todos que aqui, porventura, sejam professores, né? E acho que nós estamos hoje aqui reunidos para celebrar, eu acho que é uma celebração, o lançamento do livro da Débora, porque é um marco, efetivamente, né, nessa luta pelo direito à acessibilidade. Eu tenho muito orgulho de, como editor da Grama, estar participando de alguma maneira, viabilizando essa luta, né? O livro da Débora é impressionante nos depoimentos, enfim, tudo que ela nos relata e a forma muito assertiva com que ela defende os direitos das pessoas portadoras de deficiência, especialmente com deficiência visual, e tem coisas realmente impressionantes quando ela precisa fazer valer esses direitos junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Quer dizer, o Tribunal de Justiça deveria ser, né, o mais sensível aos direitos das pessoas com deficiência, é o primeiro a uma medida de portaria, né, que você relata no livro, um manual de portaria, denega direitos garantidos pela Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, enfim, pela Constituição e vários diplomas legais, né? E também, acho que, ao dizer que a luta é pela mudança das atitudes, né, ela foca no verdadeiro ponto, né? Medidas repressivas, multas ou coisas do gênero, elas, claro, têm um sentido demonstrativo, mas elas não mudam a realidade. A realidade só muda quando a cabeça das pessoas muda. Falando também de professores, ela em algum determinado momento nos fala que é necessário que os próprios professores sejam conquistados para essa causa, porque vão as crianças, desde a escola nós vamos começar a fazer essa mudança nas mentalidades. Então, acho que há muitas lições a serem aprendidas no livro da Débora, né? Eu, particularmente, fiquei muito, muito impressionado com o conteúdo do livro, convoco vocês todos a fazerem uma leitura ativa do livro, né?
porque eu sou autor também de livros e a gente sabe que a melhor coisa que a gente pode ouvir é quando a pessoa diz assim, eu li o seu livro. Exatamente. Então, o que a gente mais quer, eu acho que a Débora mais deseja é que vocês efetivamente leiam o livro, leiam com prazer e sejam multiplicadores dessa luta que a Débora está fazendo, e acho que ela é realmente uma grande batalhadora pelos direitos das pessoas com deficiência e, infelizmente, uma das poucas batalhadoras por esse direito. Então, acho que a gente tem que multiplicar esse trabalho, todos nós, independente de sermos ou não portadores de deficiência, ou termos alguém que passa por isso, todos nós somos passíveis de termos algum tipo de deficiência algum dia. Quando, poucos anos atrás, a minha mãe ficou numa cadeira de rodas, eu comecei a perceber toda a dificuldade de acessibilidade nas calçadas, enfim, tinha que ter táxi especial, uma série de dificuldades que a gente se depara quando um ente querido nosso passa por uma situação dessa, às vezes até temporária. Então, acho que lutar pelos direitos à acessibilidade é uma questão de dignidade humana e é uma questão também que afeta a todos nós. Então, fica aqui eu queria rapidamente dividir essa alegria com a equipe da Grama, né? Está ali a Sinara, nossa gerente comercial, administrativo, o Douglas, enfim, a Clarice, todo o pessoal que colaborou nessa belíssima obra, e convocar todos vocês à leitura da obra, que possam tornar multiplicadores e ajudarem a Débora nessa luta. Obrigado. Vou passar a palavra rapidamente para a doutora Margarida Prespo, que falará também rapidinho. Então, agora eu falo no microfone. Débora, é um orgulho enorme ser sua amiga. É uma lição do dia a dia. Eu tenho aprendido o quanto é importante essa questão de acessibilidade, que até há pouco tempo, até mesmo na questão de direitos humanos, passava meio que desapercebido. Eu sou de uma geração muito antiga. E há 60 e poucos anos atrás, eu estudei numa escola, na época, progressista. E tive companheiros de turma, desde o jardim de infância, todos os anos nós tínhamos 2 colegas deficientes visuais. E aprendi com eles a ir ao Instituto Benjamin Constant, a ler. A professora de literatura já passava os livros que deveriam ser lidos e já avisava, Margarida, vai ler para eles, e com o maior prazer. E tive uma emoção muito grande, passados quase 30 anos, eu entro num elevador no centro da cidade lotado, digo o andar para o qual eu vou, e do fundo do elevador uma voz, é Margarida? Ele era um colega meu, Hermes, deficiente visual. Ele me reconheceu pela voz. E eu sei, e agora há pouco eu comentava, a falta de acessibilidade desse Rio de Janeiro. Não só para os deficientes visuais, mas para todo tipo de deficiência. A falta de rampas, a falta de respeito, a falta de consideração de se colocar automóveis em vagas reservadas para idosos, enfim. Nós precisamos começar desde a escola primária, Débora, hoje, Dia do Mestre, a conscientizar crianças, porque o adulto já não presta mais, já está viciado. A conscientizar crianças a respeitar o seu próximo, a respeitar o lugar do seu próximo. Ele tem que aprender que lugar reservado para quem tem deficiência tem que ser respeitado, porque ele não precisa daquilo. Ele tem um mundo livre para ele percorrer.
E isso tudo me veio mais forte depois que eu passei a conviver com Débora. Essa mulher guerreira, essa mulher que superou tudo aquilo que lhe foi imposto, porque Débora não nasceu com essa deficiência, ela ficou deficiente adulta, e não ficou em casa chorando, não. Ela segurou o boi à unha, e estamos aqui com essa obra da acessibilidade atitudinal, e temos Débora hoje no Instituto dos Advogados Brasileiros, que foi uma aquisição que o Instituto fez da maior preciosidade. E lamento que não esteja aqui sentadinho do meu lado o nosso grande companheiro Jimmy Pratt. Ele está dormindo aí embaixo em algum lugar. Ele está dormindo. Ele devia estar aqui na mesa fazendo discurso. Mas é isso, parabéns, Débora. A luta vai continuar sempre. Estaremos, espero estarmos sempre juntas para podermos dividir isso. Conte comigo. E Débora, ela é altamente prestigiada, tanto que tem aqui um prefácio, né, do nosso presidente da OAB Nacional. O nosso presidente da casa, doutor Felipe Santa Cruz, prestigia muito a Débora, nós todos. Ela pertence ao grupo em que eu presido, que é a Comissão OAB Mulher. Temos aqui presentes membros da OAB Mulher, e a Débora é, assim, muito carinhosa, muito inteligente, muito sábia, enfim, nós adoramos a Débora e realmente a prestigiaremos sempre, sempre, sempre. Conte conosco, a OAB Mulher ama muito você e vai te prestigiar eternamente. Muito obrigada, e agora com a palavra. Ai, puxa vida, primeiro, tanta emoção hoje. Primeiro, olá a todos, obrigada, fora do microfone, e agora no microfone. Olá a todos, muito obrigada pela presença. E nós fizemos já o nosso primeiro exercício de acessibilidade atitudinal, aliás, puxado pela minha madrinha Margarida Pressburger. Eu informo a todos que o cego, ele vê com os ouvidos. Portanto, quando a pessoa fala comigo, não estando no microfone, eu materializo aquela voz e olho, minha cabeça se volta na direção da pessoa. E quando a gente fala no microfone, em regra, a maioria, 99,9% das situações, o microfone, os alto-falantes, as caixas, se encontram em locais opostos de quem fala. Portanto, o cego fica voltado com a sua cabeça de uma direção contrária, totalmente fora do contexto. Então, eu sempre digo que integrar é bastante diferente de incluir. Às vezes nós estamos integrados e olhando para o lado ao contrário de todo mundo que está no ambiente, e as pessoas ficam assim, puxa, coitado daquele cego, ele nem sabe para onde está olhando. Então, isso é incluir. Incluir é processo de construção de sociedade igual para todos. Dito isto, agora, claro, eu não posso deixar de fazer os meus agradecimentos. Gostaria aqui de registrar primeiro os meus agradecimentos à minha presidenta Rosa Fonseca, que sempre me apoiou na OAB Mulher e que está me oportunizando agora esse lançamento aqui por essa nossa comissão, que eu tanto gosto, que eu tanto prezo. Obrigada, querida Rosa. Quero agradecer muito a Margarida Pressburger, que é a minha madrinha no IAB, foi quem fez a indicação do meu nome para que a papelada começasse a correr e meu nome fosse aprovado ao final. Então, a ela também os meus sinceros agradecimentos. Agradeço ao nosso querido sociólogo, o Geraldo Tadeu Monteiro, que representa aqui a minha editora, Grama, que tanto tem me apoiado, e que tantos exercícios atitudinais a gente já vem praticando, que nós já estamos enfrentando. Quero agradecer, claro, que ao meu presidente da OAB Federal, Marcos Vinícius, pelo prefácio tão generoso que ele fez no meu livro. Claro que ao nosso presidente aqui, Felipe Santa Cruz, a toda a coordenação, a direção dessa OAB do RJ,
que sempre me apoia a minha militância e a minha chatura, porque ser militante, a gente tem que ser chato, tem que bater sempre naquelas mesmas teclas, tem que exigir, tem que brigar. E muitas vezes, claro, que a gente briga, a gente sai meio assim, como eu posso falar, meio assim, esfolado, mas sempre coisas que a gente constrói e que depois cicatriza e que não ficam marcas alguma, muito pelo contrário. Nós temos sempre uma direção no progresso e no futuro, né? Eu quero começar dizendo para vocês, questão, hoje a palestra é Acessibilidade Atitudinal, o livro. E eu gostaria de começar a dividir com vocês, porque eu não trago respostas. Eu sempre digo, eu não tenho nenhuma resposta para o preconceito, eu não tenho nenhuma resposta porque não se cumpre a lei. São reflexões, eu trago reflexões, eu trago a minha experiência, que eu retirei das vivências, algumas dolorosas, outras bem agradáveis, que eu fui retirando nesses 8 anos e pouquinho que eu estou na minha realidade de pessoa com deficiência, na minha realidade de cega. Mas eu quero dividir com vocês o que é atitudinal, como a atitudinal ela é importantíssima e ela está na nossa vida no dia a dia. Eu fiz um contrato com a Grama para a edição desse livro, que hoje nós estamos aqui tendo essa alegria desse lançamento, que para mim realmente é um sonho que eu estou realizando, é o meu segundo filho. Quando eu cheguei à Grama, eu disse, olha, vocês estão vendo, eu sou uma pessoa cega, e eu vou precisar de um tratamento diferente, um tratamento especial, na época da revisão. Eu não posso ter aquela revisão em que a pessoa me manda pelo e-mail, assim, olha, o que está em azulzinho é isso assim assado, o que está em vermelhinho é isso assim assado. Eu preciso de uma revisão diferente, porque eu não tenho olhos para enxergar o que é o azul, o que é o vermelho, o verde, etc. E aí nós tivemos o nosso grande contratempo, que a Grama nunca tinha trabalhado com pessoas com deficiência, em especial sensorial, mais especificamente a pessoa cega, e nós então tivemos que fazer um trabalho de adaptação. Foi muito bacana, claro que foi um sofrimento para ambas as partes, mas nós conseguimos vencer e a Grama mudou as suas atitudes. Ela já começa publicando um livro sobre acessibilidade atitudinal, mudando as suas próprias atitudes e mudando essas atitudes depois do meu livro, porque os seus representantes eram pessoas más? Não, em absoluto. É porque, lamentavelmente, nós somos poucos cegos, poucas pessoas com deficiência que conseguem chegar ao ponto de publicar um livro. Então, eles não tiveram oportunidade, eles não tiveram a experiência de ter a experiência com uma pessoa com deficiência sensorial. E nós crescemos juntos. Eu certamente, depois do meu trato com a Grama, e das brigas, e dos acertos, e das acomodações, e dos sofrimentos, eu tive a alegria, então, agora de hoje, estarmos aqui juntos. Então, eu venho mostrar a vocês o quanto a acessibilidade atitudinal, ela está presente no nosso dia a dia, e são coisas que a gente não percebe, que elas são tão importantes, e que elas fazem, de fato, a diferença. Então, eu quero dizer que a acessibilidade atitudinal, ela é a principal das acessibilidades, porque ela é a mais difícil, porque ela é o acesso ao ser humano. Atitudinal é chegar ao lado do avesso do homem. A atitudinal, ela é nós nos virarmos pelo avesso e nós conversarmos com a gente, com nós mesmos. Então, isso é muito difícil, porque aí a gente entra na ética. E quando a gente não tem ética, e quando a gente não tem noção do que seja acessibilidade atitudinal, que é ter acesso ao interior do homem, porque as outras acessibilidades são externas, elas dizem respeito a gente, claro que a nós termos fácil acesso, fácil compreensão, é nós estarmos perto de todos os bens, serviços, utensílios, na forma do desenho universal. Esse é o nosso sonho, que atenda a todos os seres humanos, sem necessidades de adaptações, e etc, etc. Mas antes, se nós não tivermos acesso a nós mesmos, aquilo que está dentro do homem, nós não vamos conseguir fazer acessibilidade no exterior. E estar dentro do homem
é muito difícil, porque aí a gente vai mexer com a sensibilidade, a gente vai falar da ética, e a gente vai falar dessa vida onde nós temos o ter que se sobrepôs ao ser faz muito, desde que o capitalismo veio, e eu não sou contra o capitalismo em absoluto, mas o que eu sou contra é o capitalismo selvagem, aquele que coloca o homem em segundo plano, e nós precisamos do homem sempre em primeiro plano, portanto, eu não admito que, por exemplo, no Instituto dos Arquitetos do Brasil, também IAB, os homens com deficiência física, os cadeirantes, muletantes, têm que ficar do lado de fora, porque não há acessibilidade. E nós estamos falando dos arquitetos, de pessoas que podem fazer, que são eles os engenheiros, arquitetos, as pessoas ligadas à arquitetura da cidade, que pode nos dar uma melhor mobilidade. Eles têm um prédio que é inacessível às pessoas cadeirantes, por exemplo, e eles dizem que que é inacessível, muito obrigada, eles dizem que essa inacessibilidade está justificada porque o prédio é um patrimônio tombado, porque o prédio é histórico. Ora, mas se o ser humano faz o prédio para o homem e o homem tem que contemplá-lo do lado de fora, é um contrassenso. Isso nós temos que falar de fato sobre a ética, nós temos que dizer que o que é a ética, que a gente tanto fala, e que é tão fácil você falar em ética, mas você agir do sentido contrário a ela. Ética é você enxergar o outro, ética é você mudar o seu comportamento, voltando para si próprio, se conhecendo e dando oportunidade para que você mesma conheça os seus horrores, os seus ogros, aquelas criaturas fantasmas que habitam o nosso interior, de todos nós. É a Débora egoísta, aquela Débora egocêntrica, é a Débora malvada, é aquela Débora que não pensava nas pessoas antes de se tornar realidade a sua deficiência. Hoje eu sou uma pessoa absolutamente diferente do que eu era antes. Eu ia dizer, antes eu era uma pessoa má, também eu acho que não era uma pessoa má, mas eu era uma pessoa que eu não tinha a sensibilidade que eu tenho hoje. Hoje eu me digo uma cega enxergante, antes eu era uma enxergante cega, essa é a grande diferença. Antes eu não via as acessibilidades. Por quê? Porque eu não tinha as pessoas com deficiência próximas a mim. Então eu não via todas essas coisas. E foi quando eu fiquei deficiente que eu comecei a pensar na ética. É que eu, quando desci uma vez com o Jimmy para fazer o primeiro pipi, 5h30 da manhã, eu fui abalroada por um ser humano que disse, não está me enxergando? Eu disse, não, eu sou cega. E a pessoa disse assim, mas e o que um cego está fazendo na rua? Um cego tem que estar dentro de casa. Então, eu tomei assim a minha primeira burdoada, logo que eu ceguei. E eu falei, meu Deus, mas por que esse preconceito? Porque a pessoa cega, ela tem que estar confinada dentro da sua casa, ela não está apta a estar na rua, a conviver com seus iguais. Como os seus iguais não me enxergavam como igual, até então, eu estava do outro lado do balcão. Hoje eu estou desse outro lado do balcão, que tem dois lados. Então, eu sei dizer a vocês o que é estar de um lado e o que é estar do outro lado do balcão. E eu comecei a perceber o quanto a ética é tudo na nossa vida. E eu aí, quando eu comecei a me conhecer, eu tive condições de olhar cega e ver o que é a realidade do outro, porque a pior cegueira, vocês não tenham dúvida, é a cegueira voluntária, é a cegueira opcional. Então, eu convido a todos a deixarem de ser cegos opcional. Eu não posso ver com os meus olhos, mas eu vejo com todos os meus outros sentidos remanescentes, e eu tenho essa sensibilidade de enxergar que hoje eu tenho que me debruçar, né, naquela janela, no parapeito da razão, e olhar que aquele filme que está passando ali daquele lado, nós temos aqui o nosso cineasta Queiroz, que está fazendo um documentário sobre a gente, sobre Embaixadores da Alegria, a primeira escola de samba focada na pessoa com deficiência, e que também recepciona de braços abertos as pessoas sem deficiência. Ela é, inclusive, vista sim. Que o Queiroz faz um filme sobre nós, está fazendo um documentário há 3 anos, vai fechar com 5 anos, 4, sei lá. E a filme que a gente vê lá fora, eu aproveitei a figura do cineasta para dizer, aquele filme, aquelas pessoas todas que estão passando, são negros, são cadeirantes, muletantes, bengalantes, pessoas obesas, idosos, crianças, mulheres que também são discriminadas pela nossa cultura.
todos fazem parte da nossa história real. Todos nós estamos escrevendo essa história, que é nossa. Então, é preciso que a gente pense em ética e é preciso que nós entendamos que ética é olhar para nós. Isso é ser ética. E quando nós conseguimos ser éticos, nós despertamos a solidariedade, nós despertamos a sensibilidade. E a solidariedade, eu digo, sempre repito, que é o sentimento que nos faz humanos. E é bem importante a gente falar isso de solidariedade, que a solidariedade está do lado de dentro do homem, ela está junto com a atitudinal. Nós podemos comandar atos, atos obedecem aos comandos. Então, o comandante diz à tropa, soldados, marchem. E os soldados marcham. Ao comando, segue-se o ato. Mas esse mesmo comandante, ele é impossível ele dizer, soldados, amem, porque atos podem ser comandados que estão do lado de fora, mas o coração do homem é terra de ninguém. E é aí que entra a acessibilidade atitudinal e a sua importância, porque a atitudinal ela não pode ser materializada. Você não pode comprar um sentimento, uma amizade, você não pode ter esses bens, que são bens sem preço, nem etiqueta de grife, e que não se encontram nas prateleiras dos shoppings. Portanto, nós que somos consumistas, como você vai explicar a uma pessoa o que é a solidariedade, se essa pessoa que se consome com o seu próprio dinheiro, ela não tem como materializar um sentimento? Essa é a grande dificuldade de você falar em acessibilidade atitudinal, em você falar em transformação de comportamentos e transformação dos maus hábitos, quando você não olha para si e quando você não desenvolve o sentimento da solidariedade que está latente em todos nós. E aí você vai me dizer assim, Débora, mas esse blá 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 e todo, solidariedade e ética, o que é a solidariedade, afinal? Eu também sou solidário. O que é a solidariedade? Então, eu posso até tentar materializar num contexto para vocês. A gente no Rio de Janeiro, por exemplo, todos nós que moramos em grandes cidades, você está aí indo para o seu trabalho, ou voltando do seu trabalho depois de um dia exaustivo, e vocês então param num sinal, todos nós paramos num sinal, seja no ônibus, seja dirigindo, seja numa carona. E aí você olha assim naquela, você está ouvindo aquela música bacana, que te embala, você está ali curtindo numa boa, o marzão que margeia de repente do seu lado esquerdo, da via que você pega, e tudo é bacana, tudo é belo. Até que você vê no sinal vindo ali, batendo na janela, ei tiazinha, ô tiozinho, será que você podia comprar esse pacotinho de bala? E aí, de repente, a sua realidade muda, você fala, mas o que é isso? É uma criança, 5 anos, às vezes está chovendo, você está vendo aquela criança de nariz escorrendo, descalça, desgrenhado os seus cabelos, na idade que devia estar na escola, na idade em que ela deveria estar no bojo da sua família, ela está ali ganhando a vida como ela é. E aí o sinal abre e vocês seguem. E vocês seguem, aquele som não faz mais sentido. Aquele lado que margeia. Não. A praia não faz mais sentido. Aquela beleza que a gente via não faz mais sentido. E a gente chega em casa e a gente olha ali, às vezes, a nossa cama, com aqueles lençóis tão maravilhosos, 1000%, algodão egípcio, e a gente se joga nela em fuga, para não enfrentar a realidade. Essa realidade que nos assola hoje, no dia do professor. Eu tenho que estar dizendo isso, o quanto é importante um professor na vida das pessoas, um professor que seja ético, um professor que mude os seus conceitos, que redescubra a vida. Aquele professor que não traz aqueles conceitos que lhes foram passados também por outros professores, aqueles conceitos que lhes foram passados pelos seus pais, as gerações anteriores, pelos livros, pela televisão, pela mídia em geral. A gente consegue aí começar a pensar quando a gente vê aquela criança e a gente desmaia naquele sono de fuga e que de repente novamente,
Ei, Débora, sou eu, a sua consciência, para dizer que aquela criança está aqui nos seus lençóis egípcios. Isso é ética, isso é ter consciência de uma realidade dura e que nós estamos aqui e podemos sim modificar essa realidade através do primeira acessibilidade, que é a atitude atitudinal, que é a nossa mudança, a acessibilidade atitudinal, que é a mudança dos nossos maus hábitos, que é a gente olhar para dentro e enxergar o próximo. O outro somos nós. Olha, é simples assim. E eu quero dizer aqui para vocês, eu paro, Dom Breck, para falar de um nosso meu queridíssimo Leonardo da Vinci, que diz o seguinte, olha que coisa bela. Ele diz o seguinte: a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. E muitas vezes a gente perde tempo com coisas simplórias, que não é o simples. O simplório é aquela palavra eivada de preconceito, da futilidade, da idiotice. É aquilo, é o ter que se sobrepôs ao ser. Então, são atitudes tão simples que a gente pode tomar no nosso dia a dia e enxergar aquela criança, por exemplo, a nossa presidenta Rosa. Ela enxergou Débora Prates, ela me deu esta oportunidade, a Grama mudou os seus hábitos. Vocês estão aqui hoje me prestigiando e prestigiando essa ideia. Eu estou dividindo com você essa ideia. E eu trago essas reflexões, eu trago a minha vivência, as minhas experiências, para que vocês comecem a pensar na mudança de atitudes e que vocês revejam a nossa existência. Eu tive uma grande oportunidade de participar no dia 21 de abril de um evento que a querida Margarida Pressburger fazia parte dos jurados, intitulado O Desenforcamento de Tiradentes. Olha que coisa legal, o desenforcamento de Tiradentes. Como que pode ser isso? Então, a sentença de Tiradentes, a pena que lhe for imposta, foi revista por iniciativa do nosso IAB, ocorreu no Tribunal de Justiça, com toda aquela pompa, e o Técio Lins e Silva, o presidente do nosso IAB, ele foi o advogado de Tiradentes. A Margarida Pressburger, ela foi uma das 7 juradas, e eu perguntei, então, à minha filha, que me acompanhava, disse, filha, dentre esses jurados, tem alguma pessoa com deficiência? E ela disse, não, mãe, não tem ninguém com deficiência, nós tínhamos negros, tínhamos pessoas de comunidade, mas dentre os 7 jurados, nós não tínhamos um representante de um segmento que compõe 1/4 da nossa população, de mais de 46 milhões de brasileiros. Nós não tivemos um representante. E a gente vai dizer o quê? Essas pessoas são más? Não, essas pessoas não são más. É porque nós também não nos fazemos presentes. Então, as atitudinais, essas mudanças das más atitudes, que nós também, se nos empoderarmos dos nossos espaços, nós, pessoas com deficiência, que temos igualdade, nós queremos, os espaços são nossos também. Eu viro e mexo, eu tenho que dizer assim, chega para lá, aqui nesse pódio, que eu também quero ficar aqui, eu também tenho direito. E aí, de vez em quando, também me empurra, eu caio e eu subo, e eu tenho uma crônica denominada, que vocês vão poder ler no meu livro, intitulada Bolo sem glacê. Eu digo sempre que eu faço essa distinção entre integrar e incluir. Eu digo que normalmente as pessoas com deficiência, elas são o glacê do bolo. O que eu quero dizer? A nossa causa é bonita, a nossa causa dá voto. Vocês imaginem um glaçado de chocolate brilhante, bonito, com uma velinha em cima, e aquela velinha, a chama vai para lá, vai para cá, ela brilha, e o gestor disse, opa, olha aí, que causa bacana para eu auferir votos. E os votos, de fato, são dados, e ele é tido como uma pessoa bacana, olha, uma pessoa caridosa. E aí, depois das eleições, o glacê, como acontece quando você serve o bolo, o condenado do glacê sozinho, ele já cai para o outro lado. E aí fica a massa. O que é a massa? A massa é a farinha, é o ovo, é o leite, o fermento, etc. e tal, que eles perdem as suas características individuais e passam a compor uma outra coisa, que é a massa. E a massa não pode ser separada, mas nós podemos ser jogados fora do glacê. E quando se jogam os descartáveis, pratinhos, garfinhos, nós também somos jogados na lata do lixo. Essa é a realidade da pessoa com deficiência. E eu não quero mais ser
o glacê do bolo. Eu agora estou sempre nas beirinhas das batedeiras, das tigelas, pronta para escorregar na massa do bolo. Eu agora sou massa do bolo, eu estou mixada, eu estou junto, eu não posso mais ser separada. E vocês, agora, as pessoas com deficiência, têm que me aturar, têm que comer junto, porque eu não sou mais separada. Então, essa é a nossa realidade que nós podemos mudar com simples atitudes. Então, quando a gente pensa na criança, poxa, naquela criança que está ali vendendo balinhas e que faz parte dos grupos sociais vulneráveis, tanto quanto os negros, quanto os idosos, quanto nós, pessoas com deficiência, que precisamos muitas vezes de ações afirmativas para nós termos resguardadas a nossa dignidade, que essas pessoas, em breve, claro que eu gostaria que não houvesse mais, que não tivéssemos mais ações afirmativas. Isso vai ser quando a atitudinal estiver de fato funcionando. E aí, para aquela criança, a gente coloca, a presidenta tem que tomar algumas atitudes, o Felipe Santa Cruz, que é o presidente aqui, quando ele desperta, quando a consciência dele bate, ele assina vários documentos que tornam melhores as vidas das pessoas com deficiência. Dos advogados, eu quero dizer, como representante da nossa advocacia. Então, o sociólogo, ele também toma aqui, o nosso Geraldo Tadeu, ele também é professor, e eu tenho certeza que depois de hoje ele não será mais a mesma pessoa, assim como eu também não. Cada experiência nos acrescenta. Então, a acessibilidade atitudinal, ela é isso, ela é a mudança dos maus hábitos, ela é o acesso ao interior do homem, ao homem pelo avesso, e ela é muito difícil, porque ela é muito sutil. Então, eu convido a todos vocês a lerem o meu livro, a participarem, a refletirem daquilo que eu trago, das minhas vivências, para que vocês possam reconsiderar os seus conceitos, os seus preconceitos, e assim como aconteceu, agora voltando ao gancho do desenforcamento do Tiradentes, como aconteceu com Tiradentes, que teve a sua história revista, veja, Tiradentes é o mesmo, a história é a mesma, mas a mentalidade hoje, o foco, a reflexão que se faz hoje, debruçado sobre os mesmos documentos, levou ao conselho que a Margarida Presburg fazia parte, a absolver Tiradentes. Tiradentes foi absolvido. E eu gostaria que a justiça, para as pessoas com deficiência, assim como aconteceu com Tiradentes, né, seja revista. A pena de Tiradentes foi revista e ele foi absolvido. E eu quero que, para as pessoas com deficiência, a nossa realidade, a cruenta história que a civilização escreveu acerca das pessoas com deficiência seja revista. Eu espero que a justiça seja feita hoje, ainda que tardia, mas pensando nas gerações futuras, que nós tenhamos em mente a verdadeira sustentabilidade, porque nós brasileiros adoramos estar na moda, e a gente fala feito papagaio, e muitas vezes a gente pensa, escreve o que pensa, mas não pensa naquilo que escreve. Então, eu fiz outro dia uma palestra, onde eu falei sobre a sustentabilidade social, e para minha sorte, acho que talvez por conta do S, o A de ambiental e E de econômico vem antes, as pessoas falaram antes de mim, e falaram, cada qual defendendo a sua sardinha. E aí, quando eu cheguei, eu consegui, assim, em 1 minuto, destruir tudo. Fiquei até muito triste por ter destruído. Mas eu perguntei, escuta, aqui nós falamos no ambiental, no social, no econômico, tem que ser olhado a sustentabilidade, a figura do tripé, sob a visão holística, global, geral. Então, vocês já viram eu dizendo na palestra, tripé com 2 pernas? Acho que é ridículo. Aí as pessoas ficaram meio assim passadas. Eu digo, então, eu quero que vocês aqui sustentem alguém, a tese que sustentaram, no econômico, no ambiental. Pode-se falar em social sem acessibilidade? E as pessoas não tiveram como responder. Porque é impossível nós falarmos no social sem acessibilidade. Portanto, nós somos papagaios que falamos sem pensar. Não há sustentabilidade, espírito de sustentabilidade, consciência de sustentabilidade para o povo brasileiro. Nós estamos aí com vários eventos que aconteceram e nós não temos legados de acessibilidade. Nós temos caridade, mas nós não queremos caridade. Nós temos a nossa Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que termina com o olhar assistencialista, a caridade que a sociedade ofertava às pessoas com deficiência. Nós não queremos caridade, nós queremos a
liberdade. E aí eu venho lembrando de uma música do Cazuza, que Cazuza cantava assim, como é? Dia sim, dias não. Eu vou vivendo da caridade de quem me detesta. Eu, parafraseando, eu posso dizer assim, dia sim, outros também. As pessoas com deficiência vêm vivendo da caridade de uma sociedade que não as enxerga. E eu agora quero ser vista. Cega sou eu, que não vejo o externo, mas eu tenho a visão do interno. Então, eu convido a todos a fazerem essas reflexões, convido a todos a lembrarem de um gesto horrível, ridículo, do nosso Supremo Tribunal Federal, que no dia 18 de dezembro de 2013, obrigou que o peticionamento eletrônico, famoso PJE, para todos os advogados fossem de forma eletrônica. E ele obriga a todos de forma assodada, desprezando o consórcio W3C, ou seja, as regras de acessibilidade internacionais para a web, lança um processo judicial eletrônico absolutamente inacessível não só às pessoas com deficiência, mas como para mais de 50% dos municípios brasileiros que não têm acesso à banda larga, e o PJE só roda com banda larga. Portanto, o Poder Judiciário excluiu os advogados da advocacia, e eu fui excluída, eu fui banida da advocacia pelo nosso Conselho Nacional de Justiça, e bati as portas do nosso, então, presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, o Joaquim Barbosa, explicando através de um procedimento escrito o que estava acontecendo, pedindo uma antecipação da tutela, entre aspas, porque não é jurisdição, porque o CNJ é um órgão administrativo, ele é o administrador da justiça, mas pedindo para que me antecipasse a tutela para que eu continuasse peticionando em papel até que viesse as acessibilidades conforme determina a minha convenção, legislação infraconstitucional e uma recomendação 27 de 2009 do próprio CNJ, que determina aos seus comandados que retirem todos os obstáculos das vidas das pessoas com deficiência. O CNJ, então, mandou o seguinte recado para mim e para os seus subalternos, digamos assim, dentro dessa hierarquia horrorosa que vivem os brasileiros. Façam o que eu recomendo na recomendação 27, mas não o que eu faço. E tenho dito, eu sou acima da lei, eu não preciso cumprir a lei, e os advogados e Débora Prates que esteja banida da profissão. E isso está escrito numa das atas que nós temos. Eu faço parte de um grupo hoje do CNJ, que luta pela acessibilidade na web, pelo PJE, e numa dessas atas, desses gestores, está escrito assim, ouçam, as pessoas idosas, que o PJE para os idosos também foram banidos, porque é uma mudança brutal a tecnologia. Para os idosos, nós até podemos fazer cursos para que eles, de uma certa forma, abram os seus cérebros e aprendam aquele negócio. Agora, para os cegos, nós não podemos restituir-lhes a visão. Portanto, façamos pelos demais. Gostaram? Esse é o nosso Poder Judiciário. Esse é o nosso Supremo Tribunal Federal, que a toda hora rasga a nossa convenção, que tem status de emenda constitucional, e joga na minha cara, Débora Prates, que represento esse segmento dentro do direito, que eu sou o que mais fala, eu brigo, eu sou chata. E militância é isso, é você ser chata, é você lutar, é você falar todo dia a mesma coisa, coisas que eu não precisaria estar dizendo para o mais alto escalão do Poder Judiciário. Então, tudo isso, eu vou encerrando, tudo isso eu escrevo nessa obra, eu troco essas experiências e peço a vocês que leiam, por favor, e que reflitam. Assim, eu não trago nenhuma verdade, eu não sou, longe de mim ser a dona de qualquer verdade. A verdade de ontem, isso é que eu gostaria de deixar. A verdade é mutável. A verdade de Tiradentes, hoje, em 2015, 21 de abril de 2015, não foi mais a verdade de antes. A verdade das pessoas com deficiência hoje
não pode ser mais, tem que ser olhada com outros olhos, ela tem que ser reexaminada, a nossa história. Nós temos que ser entendidos como pessoas iguais. As deficiências estão nos espaços, no meio ambiente, as deficiências estão nos gestores, na sociedade, que a gente também fica lá deitado em berço esplêndido, esperando que o governo faça por nós, mas nós podemos nos modificar. E no momento em que nós percebermos que a ética, que os outros somos nós, os outros somos nós. Nós vamos passar a nos abrir, nós vamos passar a ter solidariedade, e com a solidariedade, que é o sentimento que nos faz humanos, nós vamos poder olhar para a rampa, nós vamos poder falar para o arquiteto: oi, meu amigo, olha aí, ó, vocês que são arquitetos, fazem prédio debaixo d'água, com tudo isso, será que vocês não podiam arrumar um jeito de fazer aí, melhorar, para que nós pudéssemos também estar dentro e incluído? Então, é isso que eu trago para vocês. Eu vou encerrar com um pensamento que eu acho assim bem bacana, da minha querida Cecília Meirelles, que diz assim: dai-me, Senhor, a perseverança das ondas do mar, que fazem de cada recuo um ponto de partida para um novo avanço. Que a gente consiga avançar. É isso. Obrigada. Obrigada. Você está sendo aplaudida de pé. Ah, meu Deus! Emocionou, né? Nós estamos aqui, convidamos para compor a mesa Márcia Diniz, que é presidente do CDH e do IAB, né? Faz parte do IAB. Todos nós ficamos assim. Você está também? Eu também. Aí fica difícil falar, né? Fica muito difícil, porque depois de uma explanação dessas, e realmente o retrato da nossa vida atual, né? É isso que acontece agora, em todos os sentidos, todos os segmentos da nossa vida, e é uma falta de acessibilidade muito grande e de sensibilidade também, né? Mais de sensibilidade do judiciário, dos nossos governantes, enfim. Nós temos que fazer como a Débora faz, irmos à luta mesmo, lutarmos por nossos direitos, pelas nossas convicções, porque só assim nós poderemos conseguir lá, talvez bem distante, quando nossos netos estiverem, né, moços, rapazes, consigam viver numa sociedade, num mundo melhor. Então, nós agradecemos demais a composição da mesa, porque esteve aqui maravilhosamente composta essa mesa. Agradecer demais aos funcionários da casa, porque sem eles jamais a gente consegue efetivar um evento como este. Agradecer a todos os presentes, né? As pessoas que estão aqui e que deixaram seus afazeres para estarem aqui prestigiando Débora Prates, prestigiando a Comissão OAB Mulher, que tem maior satisfação de ter realizar esse evento. Agradecer demais a Deus, porque Ele nos ouve a cada momento, a cada segundo, e a gente continua clamando, e Ele continua atendendo, enfim, Ele é uma realidade, nós seguimos perseguindo essa realidade. É essa a realidade de Deus que nós queremos para nós, para todos os seres humanos presentes nessa terra, e também para os nossos antepassados. Débora, foi tudo de bom. Muito obrigada. O livro é realmente lindo, é maravilhoso.
texto e o contexto, né? O visual e o conteúdo, porque eu já estou na metade aí do conteúdo. E a editora mandou muito bem, é assim que se fala agora, né? Mandou muito bem, foi lindo, maravilhoso. Eu agradeço a presença das componentes da OAB Mulher que estão aqui. E no dia 27 de outubro, sem ser essa próxima, a outra semana, de 10 ao meio-dia, nós teremos aqui também um evento maravilhoso sobre o novo CPC, que, além dos advogados, dos juristas, terem que ficar atentos ao novo CPC, várias mudanças, algumas não tão boas, mas as outras maravilhosas para a advocacia e para a sociedade em geral. Então, as pessoas da sociedade que se interessam por estar sabendo o que vai pelo judiciário, estão convidadas também para estarem aqui no dia 27, neste mesmo local, de 10 ao meio-dia, e a OAB Mulher agradece de todo o coração. Obrigada demais, que Deus abençoe a todos. Obrigada, Marcos, porque você é um amor aí nessa sua apresentação. Tudo de bom para vocês. Obrigada, gente. Dá um abraço na Márcia. Obrigada. Dá um abraço. Maravilhosa. Cadê a Márcia? Ele quer fazer uma foto. Aqui? Débora. Para trás?